William, primeiramente, boa noite, parabéns pelo resultado. Noite. Não sei se você acha que o resultado foi positivo. Você falava na última coletiva de um time camaleão, e a gente percebeu o América bem camaleão hoje. Gostaria que você analisasse o resultado, a atuação do Jori e principalmente o segundo tempo, que você teve que fazer várias trocas ali. O América termina com 4 zagueiros, teve que sair o Elizari, desconfigura um pouquinho ali o meio campo. O que você achou do jogo de hoje? Boa noite. Boa noite a todos. A gente quer ganhar sempre, né? O América quer ganhar. Acho que a gente tem que ter essa ambição no clube. Os jogadores têm tido essa ambição. A gente sabe que a gente tem essa ambição também, e isso muito por conta do nosso dia a dia, né? Tenho falado muito isso, que o que eles têm feito e trabalhado é para buscar vitórias, né? A gente fica feliz porque pelas coisas que a gente poderia controlar no jogo hoje, que era ser um time organizado, ser um time que saiba defender em bloco alto e defender em bloco médio baixo também, um time que consiga acelerar nas transições ofensivas, gerar vantagem nas costas dos zagueiros que saltam no Jonas, como foi hoje, defender a própria área também. A gente fez com excelência boa parte do jogo. O Atlético, nas chances que teve de gol, o XG deles, que é a probabilidade de gol por causa do chute, o número de jogadores que tinha entre o chute e defensores nossos, acredito que foi baixo, né? Me lembro de chutes de fora da área, eu não me lembro de ações de 1 para 1 de fato contra o Jori, né? E isso mostra o quanto a equipe foi competente para defender transição defensiva, foi competente para defender a área também. É claro que eu queria muito ter ganhado, né? Queria muito, mas a gente sabe que passo a passo a equipe vai evoluindo. Um jogo como o de hoje nos dá a capacidade de criar ainda mais repertório para os jogos que vão vir durante a temporada. E fico feliz, a gente fica feliz pelo desempenho, mas a ambição é em vencer. William, boa noite, Vinícius Silveira da Rádio 98. Você, nesses 3 primeiros jogos, você sempre fez uma ou outra alteração e dessa vez você mexeu pelo menos em quatro posições no time do América, quatro jogadores. Vai ser uma tendência nessa campanha do América no Campeonato Mineiro, essa alternância de jogador, você fazendo diversos testes até encontrar uma formação exata? Eu nem estou fazendo teste, para falar a verdade. Eu estou, de fato, confiando naquilo que eu tenho na minha mão. Eu confio nos meus jogadores, né? Para alguns treinadores, quando eles trocam a equipe, quando eu tenho trocado, talvez seja até teste, ou seja, analisar elenco. No meu caso, não. O meu caso, o que eu acredito como treinador, enquanto aos meus jogadores, é que todos estão à disposição e todos estão bem preparados, né? Eu confio no meu elenco, confio nos meus jogadores, confio nas trocas que eu faço, por aquilo que eles têm me demonstrado no dia a dia. Então, a tendência durante o ano, durante a temporada, é que de jogo a jogo, contexto a contexto, análise a análise, é a gente escalar a melhor equipe para o América, né? Então, até pelo nosso calendário também, eu acho assim que o treinador do futuro vai ser um treinador que não pode pensar em 11, né, de maneira rígida, de maneira que seja só aquilo e depois esses 11 e aqueles outros que entram no lugar deles, porque o nosso calendário pede isso, né, nossos adversários, o campo, aquilo que a gente vai enfrentar durante o ano no Mineiro ou na própria Série B, o jogo muda muito, né, no nosso país, dependendo da região, jogo de primeira e segunda bola, um jogo mais técnico, um jogo mais físico, e eu vou explorar a melhor vantagem daquilo que pode nos aproximar da vitória. Probabilidade de ganhar, isso que eu tenho tentado fazer e aumentar. Boa noite, William, Felipe Minto, Rádio Elo Sabará. Queria insistir um pouquinho nas perguntas das alterações. Você fez hoje algumas alterações que não foram tão usuais, né? Teve que dar uma improvisada no segundo tempo. As saídas do Figueiredo e do Elizari, que vinham fazendo bons jogos, vinham correndo bastante durante o jogo. As alterações de hoje, você fez mais pela questão física, de dar mais gás para o time, ou você fez aquelas alterações que, taticamente, você já pretendia fazer na partida? Eu não posso fechar como treinador as variáveis em uma só, né? Se eu pensar em variáveis de uma substituição, eu vou poder falar da parte técnica do jogador, ou eu posso falar da parte tática estratégica do jogo, ou eu posso falar da parte física do jogo, né? Eu, como treinador, tento não pensar em uma variável só, né? Naquilo que quem está dentro do campo está oferecendo para o jogo com o que o jogo está pedindo, e o que quem está fora pode oferecer para o jogo com o que o jogo está pedindo, né? Eu acho que o treinador tem que ter a capacidade de conversar com o jogo. Eu termino com uma linha de defesa alta, né? Eu
Eu gosto em algum momento de terminar de fato com a defesa alta como ela estava, até porque o adversário tinha 2 caras altos dentro da área que poderia ter bola aérea, defesa de área, cenários que se repetiam através disso. Então, dentro de uma variável, até o Pedro, por exemplo, no lugar do Marlon, é muito pela questão estratégica naquele instante. Óbvio que também tem a capacidade do Pedro de ganhar duelo, né, contra as substituições do Cuca, que ganha velocidade nas beiradas com uma energia nova, porque os caras entram descansados também. Então, para uma ação tem que ter alguma solução, né? E eu acho que é isso, mas o mais importante para mim é o que o jogo oferece e as variáveis de uma substituição não ser rígido em um aspecto só, né? Pelo menos pensar em 2 ou 3 coisas para que a equipe continue tendo vantagem ou explore as desvantagens que o adversário nos oferecer. William, bom dia, na verdade, né? Leandro Colombo, Tempo Esportes. Ô, William, creio eu que tenha sido o teste mais difícil para você. Teste não, porque está valendo 3 pontos da mesma maneira, mas fique à vontade para discordar se não for o caso. Mas dentro desse teste, do que você viu hoje, a gente viu o América surpreendendo em alguns aspectos, marcação-pressão, linha alta, você acabou de se referir. Dentro deste teste, da conjuntura como um todo, eu sei que são apenas 4 partidas, mas neste momento, o que mais aproxima no time do América aquilo que você pensa e o que distancia em relação às suas ideias que você, claro, quer colocar em prática no decorrer da temporada? A gente foi realmente uma equipe agressiva, né, nos duelos, tanto de primeira bola, ou tanto duelo defensivo pelo chão, de 1 para 1 defensivo. A gente, por vezes, atacou de maneira mais posicional, mas também a gente trocou ritmo quando o jogo pediu para poder acelerar e fazer jogadas em transição ofensiva. É o início. Igual eu falei, a gente teve poucas sessões ainda, a gente fica feliz porque aquilo que a gente tem tentado desenvolver com os jogadores e potencializar na equipe, eles têm correspondido bem. Um jogo igual ao de hoje nos mostra aspectos que a gente vai evoluir durante a temporada, nos dá também certezas para o caminho que a gente está querendo ir, né? E repertório. A equipe, quanto mais tempo passa com o treinador, mais repertório tem, né? Porque as variações que a gente vai treinando e vai usando durante a temporada e os jogos, vai nos dando a capacidade de oferecer mais risco ao adversário, às vezes de pressionar ainda melhor com bloco alto, às vezes de jogar por primeira e segunda bola, né? O jogo pede muitas coisas no final das contas. Eu posso atacar de maneira posicional, eu posso fazer ataque rápido, eu posso fazer um ataque de primeira e segunda bola, eu posso defender em bloco alto marcando individual, eu posso defender em bloco alto marcando zonal, né? Isso tudo são repertórios que a equipe vai atingindo durante o ano. Te confesso que eu estou bem feliz pelo início, porque a equipe ela mostra o que ela quer, né? Hoje a gente viu uma equipe com brilho dentro do campo, jogadores que queriam de fato vencer a partida, jogadores que encararam o adversário de igual para igual. Isso nos deixa bem contentes, porque eles têm treinado muito de fato, né? Parece repetitivo isso, mas treinar o que esse time está treinando, o dia a dia que esses jogadores estão tendo, não é tão comum quanto se parece, né? E eu acho que o que não é tão comum precisa ser dito. William, bom dia. Lucas Sanches da Itatiaia. Eu queria uma avaliação sua sobre a lesão do Benítez e como que mais essa ausência dele pode possivelmente atrapalhar os seus planos com a América nesse começo de temporada. Eu não sou médico, então assim, eu não consigo analisar a lesão dele. Eu consigo controlar aquilo que eu controlo, que é trabalhar os jogadores para a posição dele e aguardar o departamento médico, a fisioterapia, naquilo que eles vão fazer de melhor junto com o Benítez. Benítez é importante, é um jogador genial, um jogador que tem capacidade de reter a posse, tem capacidade de dar assistência no último terço. É importante, faz falta, como todos os jogadores, quando estiverem fora, é importante, faz falta. Samuel está fora, é importante, faz falta. Alê está fora, é importante, faz falta. Aquilo que eu controlo é os jogadores que estão à minha disposição, e quando o Benítez estiver de volta à minha mão, tentar oferecer para ele o melhor do treino, o melhor dos exercícios, a melhor estratégia para usar ele da melhor maneira para que a equipe tenha vantagem quando ele estiver em campo. William, Felipe do canal Simonete Análises, parabéns pelo trabalho, antes de qualquer coisa. E bom, a gente viu o América começando, apesar da pressão mais alta do Atlético no começo, o América encontrando algumas bolas por dentro, chegando no volante, nas costas do Hulk, se movimentando muito bem. E depois do gol, isso muda um pouco, perde um pouco essa capacidade de construir mais por dentro, começa
a se defender mais, sua avaliação aqui é muito mais no sentido defensivo do que nessa parte de construção, mas queria ouvir a sua parte da avaliação nessa primeira fase de construção do América, antes e depois do gol. Legal, uma boa pergunta. O Atlético, ele começa meio zonal, mas depois termina por encaixe a defesa deles, né? E no início do jogo, os dois da frente, o Hulk e o Scarpa, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija, eles estavam pressionando os dois zagueiros, nosso reto, né? E homem livre era no jogo o Miqueias. O Miqueias era o jogador mais livre com tempo dentro do jogo. E quando o Miqueias recebia a bola, um dos dois volantes do Atlético deveria ter saltado nele para que gerasse outro homem livre, ou o Barros ou o Elizari. Depois, quando a gente consegue progredir ter algumas vantagens com o Miqueias como homem livre, eles mudam a maneira de defender, né? O Hulk começa a direcionar os dois zagueiros e a gente tinha um 3 contra 1 em cima do Hulk, o Ricardo, o Lucão e o Jori. E o Scarpa, se eu não me engano, defendendo o Miqueias individual. O Júnior Santos veio ali também, tinha uma troca ou outra no momento defensivo, e aí o zagueiro contrário passou a ser homem livre, né? É claro que o gol mexe com aquilo que é o jogo, com aquilo que é a pressão alta, o Atlético também estava se expondo menos, no momento que o jogo estava 0-0, então a gente tinha homem livre o Miqueias, depois teve homem livre o Ricardo e o Lucão, e a ideia quando o jogador estava livre era tentar gerar uma vantagem em cima de um outro 2 contra 1. Se o Ricardo tivesse livre, conduzia a bola e gerar um 2-1 com o Matheus Henrique ou um 2-1 com o Barros, né? E depois quando a gente faz o gol, eles passam a subir ainda mais a defesa, né? O Lianco ou o Júnior Alonso começa a saltar num dos nossos meias, e aí eles quase que individualizam o campo todo, e o único homem livre era o Jori dentro do jogo, né? Para o segundo tempo eu mudei um pouco, eu trouxe o Fabinho e o Figueiredo para o meio espaço, entre lateral e zagueiro, para ter mais superioridade numérica no corredor central, e tentei fazer quase que um losango e direcionar a bola longa em cima do Jonatas, para que um dos dois zagueiros saltasse do Jonatas e tivesse as costas dos zagueiros. A gente até tem um sucesso em alguns momentos fazendo isso, e ganho de segunda bola também, né? A distância dos nossos meias era maior no primeiro tempo, depois eu aproximei eles, para que quando a bola caísse ou nas costas da defesa do Atlético, ou na frente da defesa do Atlético, a gente tivesse uma superioridade numérica. Nas costas era com o Fabinho e Figueiredo, e na frente era com o Barros, com o Elizari e com o Miqueias, né? Ora a gente teve vantagem, ora a gente teve algumas desvantagens, normal do jogo, né? O adversário percebe aquilo que a gente está fazendo, mas acho que de modo geral a gente conseguiu ter vantagem, seja em ataque posicional, ou seja em ataque de primeira e segunda bola, e depois tentando acelerar contra o ataque deles. Ainda é recente, a gente vai amadurecer muito isso vai ser muito mais fluido durante o ano, né? A gente agora acabou treinando um pouco menos, mas daquilo que era jogar com o homem livre, gerar vantagem às costas da linha ou à frente da linha, e também ter a capacidade de atacar com primeira e segunda bola, foi muito aceitável pelo tempo que a gente teve de treino. Mas eu tenho a certeza, eu dou a certeza para os senhores também, que a gente vai ser ainda melhor para fazer isso, vai ser muito mais fluido durante o ano. Bom dia, William Thiago, do canal Thiago de Araújo. Minha pergunta é sobre goleiro, né? Ventilou-se aí o pagamento de uma multa para o goleiro do Atlético, emprestado para o América, Matheus Mendes, 750 mil. E aí o Jori assumiu, né? E hoje fechou o gol. Como é que fica daqui para frente? Ganha o América, né? Tem 2 grandes goleiros. O Cássio também, né? É um grande goleiro. A gente fica feliz porque o Jori também é um cara que trabalha muito, é um ser humano, jogador merecedor do jogo que fez hoje, né? A gente fica feliz porque o Matheus também é um grande goleiro. Fredão foi bem, né? Fredão tem 3 grandes goleiros, mais o Dalberson quando voltar. Fredão foi bem também de esconder o jogo até o final, né? Porque eu sei que a procura foi grande em relação a se joga, se não joga, se Benítez joga, se não joga, né? E para esse jogo é importante ter esse mistério. O adversário também teve um mistério, né? Júnior Santos jogaria ou não jogaria, de fato depois jogou. O Rubens também entrou o Natanael. Então esse jogo de mistério é importante e vende para vocês também, isso é bom, né, meu? Fica todo mundo curioso, querendo saber, eu também fico. Depois descobri só em cima da hora. Mas feliz também, porque o Dudu e o Everton têm trabalhado bastante para que o jogo tenha essa partida que ele fez hoje, e a gente já esperava que fosse assim.